Pacheco, eu queria que você falasse um pouco agora sobre, ainda em cima desse tema do Decálogo, um pouco sobre essas tradições em torno do Moisés, sobre a Arca da Aliança, né, essa ideia do tabernáculo, a serpente de bronze, porque você tem um capítulo aqui, que é o capítulo 3, que você fala sobre essas questões também. Então, em que medida esses elementos, essas narrativas, elas estão mais próximas de um Moisés mítico, de um Moisés de tradição, do que de um Moisés histórico, porque também essas informações são utilizadas como informações históricas, né, de que, enfim, inclusive a gente pode até dizer que é um mito fundante desse antigo Israel, né? Caso eu esteja talvez exagerando aqui, mas a gente vê que tem muito essa concepção. Então, em que medida essas narrativas, elas são mais narrativas de tradição ou ligadas a um personagem de memória, né? Um personagem mítico, do que um personagem histórico? E como a gente pode, a partir de datação, perceber essas tradições? Porque essas tradições, elas não nascem juntas, né? A gente tem momentos, estágios diferentes. Entender essas tradições, principalmente da Arca da Aliança, da Serpente de Bronze, do Tabernáculo, a gente precisa entender o seguinte: vai chover, viu, gente? O pessoal que está acostumado a me ver aqui no canal, vai chover que agora eu vou concordar com a Apologeta, hein? Apologeta, você que está assistindo aqui, um beijo no seu coração, Apologeta. Tá? Um beijo. Jesus te ama e eu também, tá, Apologeta? Agora eu vou concordar com a Apologeta. Tem uma coisa que os apologetas dizem que é a única colocação deles que tem uma consistência histórica, que é o seguinte: não faz sentido Moisés ser um personagem completamente inventado do nada. Por quê? Primeiro, um povo não vai inventar uma tradição na qual ele é escravo. Você inventa tradições na qual as tradições, quando são inventadas, você inventa tradições gloriosas. Nós vemos os deuses, nós viemos de grandes heróis, nós viemos de outro planeta, enfim, sei lá. Você não fala, a gente era escravo e levava chicotada no Egito. Eles vão dizer que isso é um argumento para provar que houve um Moisés histórico. Não é suficiente para dizer que é um Moisés histórico. Mas eu concordo com eles porque é difícil dizer que isso foi inventado. Da onde isso vem, então? Da onde vem a tradição do êxodo? E aqui a gente está em terreno concreto. Tá? A gente tem bastante fontes que demonstram, tanto na Bíblia como fora dela, que, existiam mercenários semitas no Egito. E eles eram chamados de Abiru, ou Abiru, que é da onde talvez venha uma das hipóteses, e eu concordo muito que essa hipótese é de onde vem o termo hebreu. O que eu trabalho com a hipótese de que os Abiru das cartas de Amarna, dos documentos egípcios, são ancestrais hebreus. Veja bem, não é israelita, não é judá, tá? Colocando o pé no chão. Não tem Abraão histórico, tem um vídeo aqui, eu falo aqui no canal da Juliana, não tem Abraão, não tem Ismael, não tem nada disso, tá? Há uma tradição de semitas, seminômades, que são bandoleiros ou pastores das montanhas. E essas pessoas, depois, em algum momento, vão ocupar Canaã, e só bem depois vai se tornar Israel e Judá. Tem gente que usa os Abiru para dizer, lá, é a mesma lógica do muro de Jericó. Lá, Abiru, hebreu, Abraão, nada disso, tá? Não é essa a correlação que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é, tomando inclusive a base do Israel Finkelstein, tá? O que aconteceu? Você tem foragidos de cidades e estados cananeias, pastores seminôs das montanhas e bandoleiros, formando povoamentos, né, com a mesma cultura material de Canaã, tá? Inclusive eles eram cananeus, nas montanhas, e daí vai vir Israel ao norte. Ponto. É isso que eu estou dizendo. Entre esses grupos que vão formar Israel estão os Abiru. Abiru entendido aqui o quê? Mercenários, e pode haver pastores seminômades ou simplesmente pedreiros, gente que está procurando trabalho no Egito. Mas eu quero me focar aqui nos mercenários, uma pequena parêntese da história militar. Isso aqui não é da minha cabeça. Comprovadamente, você tem batalhões
No exército egípcio, você tem batalhões de mercenários Abiro, que são semitas, não são egípcios. Foco nesses batalhões. Você deve estar se perguntando aonde que entra Moisés e o êxodo aí. Vou chegar lá. A tenda de batalha de vários faraós, inclusive do faraó Ramsés II, a descrição do tabernáculo é idêntica à tenda de batalha dos faraós, principalmente Ramsés II. O tabernáculo é uma tenda de batalha egípcia. Havia uma barca solar dentro das tendas de batalha e havia artefatos sagrados de batalha egípcios que são quase idênticos à Arca da Aliança. Os levitas são descritos e o povo de Israel é descrito saindo do Egito não como uma turba de escravos indo embora. Eles são descritos de forma militar, em batalhões. Estão acompanhando meu raciocínio? Ah, Pacheco, então houve um êxodo. Não, meu amor, calma. Calma. Tá? Não vamos cometer... A pedra prova, né, o muro de Jericó, né? Calma. Eu estou pegando algumas hipóteses de alguns pesquisadores judeus, e aí não é uma hipótese religiosa, mas hipótese que trabalha com a história e com a arqueologia. No século XII, não é nenhuma datação bíblica, tá? No século XII, um ou mais desses batalhões é muito gente, um grupo de mercenários, pode ser 200, 300 caras, tá? Foram embora do Egito e se instalaram em Canaã. Ah, Pacheco, é especulação. Não é, não. No século XII, o Egito está numa situação caótica. O Egito passa por uma gravíssima crise climática, fome, há inclusive escuridão no Egito, por causa de nuvens espessas, uma crise climática, tá? Ah, Pacheco, você está comprovando que existiu as pragas. Não. Eu estou dizendo que houve fenômenos climáticos que, mais tarde, um escritor, um mitoplasta, como gosta de falar o professor Oswaldo, vai pegar esses elementos da memória, da tradição, e vai transformar num mito. É isso que isso não prova nada. Tá? Só estou dizendo que no século XII há crise climática e comprovadamente há fluxo migratório do Egito para Canaã. Não falta documento, não falta evidência arqueológica, indício disso. Então, um grupo vindo do Egito, um batalhão é muita gente, uma companhia, uma unidade pequena, tá? Com uma tenda sagrada de batalha, vindo do Egito, se instala em Canaã. Pacheco, tá bom, mas dentro da Bíblia, por que você diz isso? Os levitas são descritos como batalhões. Arão, que é o sumo sacerdote, é descrito numa tenda, que é o tabernáculo, idêntica à de Ramsés, e todos, e eu vou insistir nisso, todos os heróis do Êxodo têm nome egípcio. Arão é nome egípcio, Finéias é nome egípcio, Miriam é nome egípcio, Moisés é nome egípcio, Ófine é nome egípcio. Os levitas têm nomes egípcios. Seus artefatos são egípcios. Eles são semitas, mas os seus nomes são egípcios. Seus artefatos são egípcios. Então, o que é o tabernáculo? Era uma tenda de batalha, igual muitas que haviam no Egito Antigo. Gente, né, não é estranho você ver isso. Se alguém aqui é militar ou foi militar, no seu quartel tinha uma capela. E na capela, domingo, tinha missa. Tinha soldado, tem soldado, sargento que vai na missa. Tem um tenente, um capitão lá no seu quartel. Não é só exército, marinha aeronáutica, não. Polícia militar e bombeiro. É o chamado capelão. Aí, se você é militar, você sabe o que eu estou falando. Tem um tenente, um capitão lá, que, inclusive, na guerra, o camarada faz uma oração. Tá morrendo no meio da guerra, tá tendo tiro. O capelão tá lá no meio do tiro lá, fazendo oração, porque ele tá ferido, dando extrema-unção, que é católico, dá extrema-unção pro cara que vai morrer. Isso existia no Egito. E aí, para fechar, eu chego na serpente de bronze. Você tem um grupo de ferreiros sagrados que fazem imagens. Essas pessoas são ligadas a Moisés. Moisés aparece fazendo uma serpente de bronze que tem o poder de curar feridas de cobras.
E aí, de novo, século 8 a.C. Os egípcios tinham uma serpente de ouro ou de bronze que vinha na testa do faraó, e muitos egípcios tinham imagem de serpente que tinha poder de cura. Você tocava na serpente e ficava curado. Isso era um costume egípcio. E quando a gente vai para o século 8, essas serpentes de metal eram extremamente populares no Egito e adivinha onde? Em Judá. Ou seja, os ferreiros sagrados de Jerusalém ou de algum lugar de Judá que tem em Moisés um padroeiro, eles vão legitimar uma serpente de ouro ou de bronze em Jerusalém. Ah, de onde veio essa serpente? Não, Moisés mandou fazer. Adora essa serpente que você fica curado. E olha que interessante. Por que eu estou falando com tanta propriedade no século 8? Primeiro, a alta quantidade de... Acho que é Uraei que falava, né? Acho que é Uraei que falava, as serpentes de metal que era adorado no Egito. Primeiro que esses artefatos datam do século 8. Segundo, porque a Bíblia diz que o rei Ezequias destruiu a serpente de bronze. Ezequias teria reinado no século 8. Se Ezequias destruiu ou não a serpente é outra história, mas é significativo que a cultura material nos mostre serpente no século 8 e o autor da Bíblia diga que justamente ela foi destruída por um rei que reinou quando? No século 8. Isso é uma informação interessante. A gente pode até estar depois do século 8, mas jamais antes. Eu acho que não está. Tá? Eu acho que não está. Eu acho que a serpente... A data que a serpente foi destruída pode ser até no século 3, século 2, mas quando ela foi construída, século 8. O cara tenta jogar lá para a época que ela foi construída. Só para fechar, olha que interessante. O ferreiro que fez a imagem jogou para séculos antes, para legitimar a imagem dele. E as pessoas que destruíram jogaram a destruição para a época que foi construída. Estão entendendo o jogo de temporalidade? A temporalidade não está no texto. Ela tem que ser deduzida a partir do texto. Então, basicamente, a gente consegue entender aqui as experiências religiosas que são atribuídas a Moisés, legitimadas por Moisés.